Estamos recebendo aqui o pastor Marcelo Gustavo, ele vai ministrar o nosso coração. Temos alguns amigos em comum. O pastor Marcelo é pastor da Assembleia de Deus ali do Cangaíba, amigo do irmão Elton, amigo do Fred. Quem lembra do pastor Fred? Amém? Caminharam junto. Amém? Na mocidade, hein? Então faz tempo, hein? Amém? Estamos muito felizes de receber o servo do Senhor. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida dele. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida do teu filho. Senhor, declaramos que ele é boca de Deus, Pai, para as nossas vidas nesta noite. Usa o teu filho de maneira sobrenatural, Pai, para suprir a fome do teu povo. Pai, que ele venha trazer palavras do céu aos nossos corações e que saiamos daqui, Senhor, saciados na nossa fome do Senhor, em nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja, amém. Podem vos assentar. Glória a Deus, que culto gostoso, adoração gostosa, né? Nós temos que bendizer o nome do Senhor. E eu fui impactado aqui por esses louvores, né? Coisa boa é adorar a Deus, é sentir a presença de Deus. E boa coisa é estar aqui. Meus amados, vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Jonas, profeta menor do Antigo Testamento. Sabe, quando eu cheguei aqui, eu fui surpreendido pela recepção dos irmãos, viu, Elton? Né? Pastor Ari, os irmãos chegando, cumprimentando. Igreja calorosa, um povo receptivo. Deus abençoe cada vida, cada um de vocês e vossos ministérios também, não é? Livro de Jonas, eu quero falar algo que Deus tem colocado no meu coração, aos vossos corações nesta noite. Todos encontraram? Glória a Deus. Vou ler o versículo 1, que diz assim: Jonas, capítulo 1 e versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e deitou-se, e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a Jonas e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão sobreveio este mal? Qual ocupação é a tua? De onde vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugiam diante da face do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e se engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: Levanta-te, lança-me no mar, e o mar se aquietará.
porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, e não podiam, porquanto ia se embravecendo cada vez mais contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém, queridos? É interessante quando nós olhamos o chamado desse profeta, né? A Bíblia diz que ele recebe um chamado de Deus para anunciar uma mensagem. Mas quando nós olhamos um pano de fundo deste livro, nós vamos ver que os assírios eram um povo muito bruto, não é? E Jonas, ele temia levar a mensagem àquele povo. Mas qual era o sentido do temor de Jonas? Quando a gente olha, Jonas não estava temendo o juízo de Deus. Jonas estava temendo que Deus tivesse misericórdia daquele povo, não é? Olha, os evangélicos hoje, os líderes religiosos, né? Eles têm um compromisso, não só os líderes, mas a igreja, a eclesia como um todo, tem um compromisso de transmitir a mensagem a um povo que não conhece Jesus, não é? E Jonas, ele temia justamente que esse povo se convertesse ao seu Deus, porque ele sabia do amor de Deus. Quando nós olhamos o pano de fundo, nós vamos ver que Jonas, ele é o João 13,16 do Antigo Testamento, não é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu olho o profeta, a atitude desse profeta, nós vamos ver que ele se distancia do Senhor. E muitas vezes Deus quer que eu e você possamos fazer algo em prol da obra dele, mas eu e você às vezes não estamos preparados para a ação como Deus quer. Às vezes a gente quer fazer a obra de Deus à nossa maneira. E Deus, ele tem a maneira dele para nos ensinar. Olha só, Jonas, ele era um nacionalista zeloso, né? Ele conhecia as leis do Senhor, ele tinha consciência do amor de Deus para o povo de Israel. Mas quando Jonas, como único profeta do Antigo Testamento que ele é designado para pregar por uma nação gentílica, ele se vê acuado, ele fala: como pode o Senhor ter misericórdia daquele povo? Como pode? Eu não posso fazer isso, eu não vou pregar. E se esse povo, ele se arrepende, Deus tem misericórdia, e esse povo depois se vinga de nós, ou se volta contra a nossa nação. Então Jonas, ele vai a Jope. Em Jope ele pega um navio que ia para Tarsis. E é interessante que quando ele vai se distanciando de Deus, a vida de um homem e de uma mulher que se distancia de Deus, ou vai para uma rota diferente daquilo que Deus quer, é uma vida de descenso. Notem, ele desceu para Jope, depois ele desceu para Tarsis, depois ele desce para dentro do navio, né? E quando ele desce para dentro do navio, ele vai para o porão dormir. E quando ele dorme, a tempestade vem e começa a assolar aquele barco, não é? Jonas, ele é como um mensageiro, um pombo. O significado de Jonas é pombo. Pombo, ele poderia ser um pombo correio que vai entregar uma mensagem. Mas é interessante, o livro, ele é muito curto. E Jonas, ele vai para o porão. Ele está dormindo. E quando ele dorme, no sono profundo, aqueles marinheiros estavam clamando, cada um ao seu Deus.
quando eles estavam clamando ao seu Deus, nós vamos ver, queridos, desculpa, estou um pouco gripado. Nós vamos ver que eles estão clamando a Deus, jogando as suas fazendas fora, e Jonas está dormindo. Quando a gente olha a tempestade na Bíblia Sagrada, nem sempre a tempestade ela vem sobre aquele que está no pecado. Às vezes nós olhamos alguns irmãos que confidenciam conosco, que estão sofrendo numa grande tempestade da vida, e nem sempre é fruto de pecado ou de desobediência. Jonas, ele desobedeceu, e a forma como Deus usou para tratar Jonas foi uma tempestade. Mas o que dizer daqueles servos de Deus que estão enfrentando as tempestades da vida, mas estão em plena obediência? Lembra no Novo Testamento, Sivone? O Senhor falou assim: entra no barco, vai, e depois eu vou encontrar com vocês. Aqueles discípulos estavam debaixo de uma ordem, em obediência ao que o Senhor Jesus falou. E sobreveio uma grande tempestade naquele mar. Eles enfrentaram aquela tempestade em obediência. Jonas, ele está enfrentando tempestades em desobediência. E quando Jonas ele entra naquele navio, por incrível que pareça, aqueles homens marinheiros, aquelas pessoas que estavam no barco, não tinha nada a ver com o problema de Jonas, mas foram afetados por conta da desobediência do profeta. Às vezes nós podemos tomar algum tipo de direção errada dentro da nossa casa, da nossa família. E sabe o que acontece? A nossa família perecer, porque está no mesmo barco, por conta da nossa desobediência. Talvez é uma atitude errada, não é? O pai de família vai comprar algo, não é? Não consulta a Deus, porque a Bíblia diz que do homem são as preparações do coração e do Senhor a resposta da boca. E aí ele toma uma atitude sem consultar a Deus, faz um financiamento de alguma coisa, estou conjecturando, aí perde o emprego, perde o bem, porque toma atitudes que não foram aprovadas pelo Senhor. Jonas, ele estava indo para Tarsis. Quando a gente vê em geografia bíblica, Tarsis fica na região da Espanha, atual Espanha. E na época de Jonas, sabe o que acontece? A Espanha, ou Tarsis, era o último lugar de conhecimento geográfico naquela época. Então, quando o Jonas ele vai para Tarsis, ele vai para os confins da terra. Olha só, nos confins da terra, é como aquele crente, sabe? Aquele crente que não quer mais saber de Deus, né? Não quer mais saber das coisas de Deus. Eu vou para os confins da terra. Por que para os confins da terra? Para Tarsis. Eu vou distante de tudo, porque eu não quero que ninguém venha falar de Deus para mim. E aí ele foge da presença do Senhor. E quando ele foge da presença do Senhor, Deus ele faz tudo para que o profeta volte ao sentido e ao rumo original. Aquilo que Deus tem na sua vida para realizar, o único que pode impedir ou atrasar é você mesmo. O diabo ele não tem poder sobre a sua vida. O único que pode atrasar a obra de Deus, eu sempre falo isso, na sua vida é só você. Ninguém pode atrasar aquilo que Deus tem. Então, se você estiver na fiação de Deus, com a comunhão com o Senhor, você vai realizar, aleluia, aquilo que tem que ser realizado, e Deus vai fazer boas coisas através da sua vida, e você vai se regozijar em Deus, não é? Jonas ele estava temendo e ele começou a descer, uma vida sem sentido, distante, descendo e distanciando-se de Deus. Mas Deus tem os seus meios e as suas maneiras de realizar a sua obra. É interessante quando nós falamos no livro de Jonas, logo vem à mente a baleia. Mas a baleia não é o tema principal do livro, não é? Quando nós vemos
essa Bíblia maravilhosa, esse livro maravilhoso, o tema principal desse livro é o próprio Senhor. Se a gente tirar Deus desse livro, o livro fica sem sentido nenhum. Olha só, Jonas ele vai, e quando ele é lançado no mar, ele desce para o ventre do peixe, Deus providencia o peixe engole Jonas, Jonas fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e ele começa a clamar e a se desesperar-se diante de Deus, né? Depois de 3 dias, Deus ele dá a ordem ao peixe, o peixe vomita Jonas, e Jonas ele tinha uma mensagem no seu coração. E a mensagem de Jonas, ele tem uma mensagem que confronta aquele povo. E ele diz na sua mensagem: daqui 40 dias, Nínive será destruída ou subvertida. Essa era a mensagem. Jonas, ele é um pregador diferente de todos os pregadores que a gente já viu ou já presenciou. Sabe por quê? Jonas, ele é o único pregador que ficou triste com o seu sucesso. Os irmãos podem compreender algo desse tipo? Todo pregador, ele vai, ora, jejua e fala com Deus, e quer que subir no púlpito, e quer que a sua mensagem alcance os corações, e quer que ver vidas aceitando a Cristo, sendo mudadas, sendo trabalhada. Jonas, ele queria o contrário, né? Ele estava contrariado, ele foi fazer a obra. É como aquele filho que ele tem que obedecer, mas não por prazer. Vai no mercado, meu filho, ele não quer, mas ele vai, né? Ele não vai com algo prazeroso. Então o Jonas, ele está assim, ele está relutando, e ele, na sua relutância, ele é obrigado a fazer por bem ou por mal, né? E ele vai pregando, e é interessante, quando ele prega a mensagem, aquele povo, ele se arrepende, né? E quando esse povo se arrepende, Deus, ele perdoa e tem misericórdia daquele povo. Olha só, o rei e todos os habitantes da região se vestiram de pano de saco, jejuaram, arrependeram-se dos seus pecados, e Deus teve misericórdia daquele povo. Aquele povo foi alcançado, mesmo por uma palavra de juízo. É como eu e você, que fomos alcançados pela palavra do Senhor, né? Como Santo Agostinho disse: Senhor, feriste-me o meu coração com a tua palavra, desde então eu te amei, não é? Coisa gloriosa, né? O Senhor nos fere com a sua palavra, e o evangelho, ele é confrontativo, não é? Eu não vejo nenhuma pessoa que se converteu que não teve um conflito ou um confronto, não é? Porque o evangelho requer esse conflito, arrependimento, mudança, conversão, e a gente até hoje é assim. Toda vez que a gente ouve ou medita na palavra de Deus, traz um conflito para dentro de nós. E Jonas, quando prega, aquele povo recebe esta palavra, se converte, e aí eu vejo uma atitude de um profeta que estava sendo mesquinho, né? Ele não queria a salvação daquele povo, ele queria a destruição. E todo sentimento de mesquinharia vai cair por terra, não é? Jesus, ele vai entrar, você vai amar, você vai se doar, você vai se empenhar, porque Jesus, ele vai entrar. Aquele povo se arrepende, né? E sabe o que acontece? Quando ele se arrepende, Deus teve misericórdia. E aí Jonas, no capítulo 4, ele estava desgostoso, ressentido com aquilo. Mas a Bíblia diz que ele sobe e fica olhando de longe aquela cidade, esperando a destruição. Ele queria que Deus destruísse aquela cidade. E aí, o que ele queria não ocorre o contrário. E às vezes ele fica ressentido. Ou também nós, na nossa vida, às vezes ficamos ressentidos com alguma coisa. Mas Deus, ele quer tratar na minha e na sua vida em qualquer sentimento contrário à vontade dele, não é? E Deus está tratando nesta noite. Olha só, quando eu olho aqui no capítulo 4, eu vejo um sentimento de autopiedade em Jonas. Sabe por quê, pastor? Jonas, ele estava lá olhando, o Senhor fez grandes coisas, preparou uma boboreira para ele,
ele olhando a cidade, o sol, ele está protegido do sol. Aí depois, no outro dia, Deus manda um bicho, o verme vai e come a árvore, e Jonas está debaixo do sol causticante e desmaia. E aí Jonas começa a ter piedade de si mesmo e dizendo: melhor é morrer do que eu viver nessa condição. Eu quero dizer para você que às vezes a sua autopiedade diante de Deus não funciona. Assim como a de Jonas também não funcionou. Às vezes a gente quer ter dó de nós mesmos, né? E diante de uma situação, o Jonas estava falando assim: olha, melhor é morrer do que viver. E Deus vai tratar com Jonas e fala assim: Jonas, você tem que ser tratado, tem que ser trabalhado. Eu preciso falar com você, sabe por quê? Você não está agindo correto. Você não plantou essa boboreira, mas eu fiz esse milagre de ela crescer num dia e no outro dia ela ser destruída. Você não teve trabalho nenhum. Você tem uma compaixão de uma árvore, mas você não consegue ter compaixão de 120 mil pessoas que moram nessa cidade. Às vezes a gente fala da pregação de Pedro, né? 3.000 pessoas no Pentecostes. Mas eu não consegui encontrar ainda na Bíblia. Se os irmãos conseguirem, me avise. Um pregador que foi mais bem sucedido do que Jonas, de ganhar 120 mil almas numa pregação e ficar triste com isso. Ele está triste porque 120 mil pessoas se converteram e ele está milindrado, cheio de milindre, cheio de conflito. Eu não queria assim. Eu queria dessa forma. Quero dizer para você que não vai ser dessa forma que você quer. Vai ser da forma de Deus. E você vai se regozijar na forma do Senhor. Esse livro é cheio de milagres. Quantos creem em milagres aqui? Os teólogos liberais, eles causam um grande problema porque eles não creem em milagres. E eles querem dizer que Jonas foi um conto. Jonas não existiu, mas a Bíblia prova que ele existiu. Jonas, ele existiu. No livro de Crônicas fala que Jonas existiu. O próprio Jesus falou: olha, o único sinal que eu posso dar a esse povo é o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim convém que o filho do homem fique 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no seio da terra. Então Jesus, ele dá testemunho de Jonas. Jonas, ele está ressentido, mas eu vejo que Deus, ele é o maior provedor de milagres, e Deus vai fazer milagres. Eu creio no milagre de Deus na sua vida na noite de hoje. Sabe por quê? Quando a gente olha no sentido total desse livro aqui, nós vamos ver, queridos, que Jonas é desobediente, mas o fato de Deus enviar uma tempestade é um milagre. Quando Deus, ele cessa a tempestade quando Jonas é lançado na água, é outro milagre. Quando Deus dá ordem para o peixe engolir Jonas, é um milagre. Quando dá ordem para o peixe vomitar Jonas, outro milagre. Eu vou ver que Jonas, estando 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, tem mais um milagre no livro de Jonas. Porque ele estar vivo 3 dias e 3 noites dentro de um peixe só pode ser um milagre. 120 mil pessoas convertendo-se com a mensagem de juízo de Jonas é um milagre, né? A boboreira crescer num dia é um milagre, e Jonas ficar na sombra. Deus enviar um verme para comer aquela boboreira é outro milagre. Interessante. Jonas, ele tinha uma boa ortodoxia, mas ele não tinha uma boa ortopatia e nem tinha uma boa ortopraxia. Aí você vai falar: mas o que é isso? Jonas, ele tinha uma doutrina correta. Ortodoxia, uma doutrina correta. Quando você se fala em ortopatia, ele não tinha uma ortopatia, porque ortopatia é ter o sentimento correto. E Jonas não tinha o sentimento correto para com o povo gentil, porque ele achava que Deus só amava os judeus. E quando Jonas, ele também não tinha uma ortopraxia, é ter uma vida correta. Ele não estava tendo uma vida correta, mesmo com tudo que Deus estava fazendo através da vida dele. Às vezes a gente começa a inverter alguns valores, não é? Pessoas,
vale mais do que coisas, não é? E às vezes a gente se apega às coisas, e as pessoas são mais importantes do que qualquer coisa que você tenha. Não podemos cometer esse tipo de sentimento, ou deixar que esse tipo de sentimento brote em nosso coração, porque o que Deus quer nesta noite é que eu e você tenhamos uma boa ortodoxia, uma boa ortopatia e uma boa ortopraxia, no sentido de ter sentimento correto, ter vida correta e ter uma doutrina correta. Deus, Ele quer trabalhar nas vossas vidas, nas nossas vidas, não é? De uma forma plena e completa, não é? Você está sendo trabalhado por Deus. Não deixe que as suas ações incorram em tempestades na sua vida, mas procure saber nesta noite o que Deus quer de você, para que você não sofra por tempestades através de desobediência. As tempestades podem ocorrer, mas que você esteja em obediência, né? Porque você, estando em obediência, Jesus está com você na tempestade, né? Então fiquem com esta palavra até que Deus me deu, e que você possa fazer a obra de Deus, não como Jonas fez, mas com o sentimento correto com as coisas de Deus. Amém, queridos? Eu agradeço aqui essa oportunidade, pastor Ari. Que Deus abençoe a vossa vida, da sua família e da sua igreja. Amém? Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Glória a Deus.